Glória a Deus, cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir os nossos corações, mais um culto muito abençoado na presença do nosso Deus, onde nós vamos aprender um pouco mais com a palavra, com o Evangelho e com a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar a paz do Senhor também para você que está na live, você que está nos assistindo, que Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se com muito amor e carinho, nos ajude a divulgar o canal, dá aquele like abençoado para nós e também clica no sininho para você ser notificado no momento em que nós tivermos aí vídeos ou lives, você poder ser notificado e poder assistir com muito amor e carinho tudo que Deus tem para nós. E também deixa aí os seus comentários e vamos aprender junto com a palavra do nosso Deus. Igreja, hoje nós temos uma palavra muito interessante para todos nós. É simples, ela não é uma palavra difícil de se entender, mas ela vai nos alertar muito. Eu sempre falo para você que o Espírito Santo de Deus, ele é um grande professor. A Bíblia diz que ele nos anunciaria todas as coisas, né? Ele nos ensinaria todas as coisas e até nos anunciaria o que há de vir. Então hoje, a palavra de hoje, ela é tão boa que ela vai nos ensinar a lidar com uma situação que ainda vai vir pela frente. Ela não vai demorar, ela vai vir. Todos nós temos que entender que tudo isso que nós estamos falando hoje só tem uma razão: homossexualidade. Só isso. Nada mais, nada menos do que a homossexualidade. Tudo envolvido do objetivo, do projeto e do trabalhar do diabo. E aí nós vamos aprender hoje de quando vem isso. É de agora? Não. Isso vem de milhares de anos lá de trás. As armadilhas e o trabalhar de Satanás é o mesmo. O que nós temos que entender, que nós como igreja, em alguns momentos, nós não podemos querer lutar, debater, discutir, contender. Nós temos que nos prepararmos e preparar a igreja para estes momentos. Se você fizer uma análise, hoje nós temos aí a internet, fica até mais fácil para cada um de nós analisarmos. Se você entrar na internet, no Google lá, e fazer uma pesquisa, homossexualidade, nos anos 40, nos anos 50, você vai ver que não tinha. Tinha, sempre teve homossexuais, né? Mas não era liberado, era proibido, era confuso, era difícil, era uma coisa assim que não era aceita, nem pela sociedade e nem pelos governos. Se você fizer uma análise, na década de 40 e de 50, os Estados Unidos era meio complicado, tinha até leis contra isso, amém? Eram chamados de andrógenos naquela época ainda, né? De 1970 e 60. Então você vê que começou pequenino lá atrás, né? Bem pequenino, veio crescendo, crescendo. Na nossa geração, não estou falando lá desde quando Deus nos alerta na lei, e ele veio crescendo. Então quando você volta nos anos 50, nós estamos falando aí em 70 anos atrás, existia homossexual? Existia. Existia lésbica? Existia. Mas era um número muito pequeno. E aqueles que existiam eram enrustidos, eram escondidos. Mas devagarzinho vieram batendo, 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 batendo. Hoje, 70 anos depois, nós estamos na década de 2020, né? Para 2021. Hoje, infelizmente, se pôr de cada 10 pessoas, eu acho que 3 ou 4 já deve ser homossexual ou deve ser lésbica. Então, a ideologia de gênero é a mesma coisa. Devagarzinho, ela vai ser introduzida por Satanás. Devagarzinho, ele vai introduzir. Ele vai introduzir nas escolas, ele vai introduzir no meio das pessoas, vai introduzir no meio das crianças, vai introduzir no meio da nossa família, já está introduzindo na televisão, nos desenhos, né, nas coisas que passam para as crianças e para nós também. Então, neste momento, a igreja, ela tem que entender que a nossa batalha não é ferrenha de dar pancada, discutir, debater. Nós temos que preparar a igreja para que a igreja prepare os seus filhos e as suas crianças para quando houver esse tipo de situação, as nossas crianças, alicerçadas e firmadas numa doutrina cristã de Cristo, saibam lidar com a situação. E nós, pais e mães, também sabemos lidar com a situação. Hoje, o que eles se apoiam muito? Se apoiam aquela mãe que muitas vezes queria ter uma menina, e de repente nasceu um menino, e a mãe ficou frustrada, e no meio do caminho,
por ela querer ter uma menina e nascer um menino, ela começa a criar aquela criança no meio do termo, entre menino e menina, até o momento em que a criança, ela sente que quer ser menina, e aí a mãe transforma aquela criança no sexo oposto. E assim também, nasce um menino e a mãe, o sonho era ter uma menina, e ela se frustra, e ali você vê que a mãe, ela vem colocando peso sobre a criança para confundir a cabeça dela, e aí a criança acaba optando pelo outro sexo, e a mãe, cumprindo o desejo dela de ter aquela criança menina, mas como nasceu menino, ela transforma aquele menino em menina. Hoje é o que mais tem nos Estados Unidos, é o que mais tem nos outros países aí fora. Mãe que sonha em ter uma menina, nasce o menino, se frustra, mas ela cria aquele menino numa base feminina, porque ela queria uma menina, e aquele menino se deixa levar, e de repente a mãe está fazendo que aquele menino seja uma menina. Então toda essa armadilha, toda essa artimanha, não é da noite para o dia. A ideologia de gênero não é agora que saiu. Isso aí já vem martelando, e vai martelar, e vai entrar, e não adianta guerrear, discutir, debater, é igual ao aborto, não adianta, é igual a maconha, não adianta, Satanás não desiste, ele não para, e devagarzinho, ele vai passando gerações e gerações, e quanto mais as gerações vão passando, os conservadores vão morrendo, vão perecendo, aqueles que conservam a família vão enfraquecendo, vão perdendo, porque as gerações que vão crescendo já não querem a base familiar, e sim a liberdade satânica e diabólica. Então quando se fala em ideologia de gênero, nada mais é do que Satanás, diabo, demônio. Homem é gênero, mulher é gênero, homossexualidade é opção, é escolha. Amém? Nós nascemos com genes masculino, as mulheres nascem com genes feminino, então nós temos o gênero. Amém? Não adianta, você vê diferente. Pega um monte de mulher, são todas iguais, são mulheres, tem corpo, tem cabelo, tem um jeitão sensual, tem periquita, você vai olhar que tudo é igual, mas presta atenção, as mulheres têm um gênero, se falar isso é uma mulher, não adianta o homem tentar se transformar em uma mulher, porque ele não consegue. Você pega o homem, é tudo igual, o homem é tudo igual, O homem está lá, solta pum, rota, barrigudo, tá tudo lá, tem o periquitinho, o pirulito lá, homem, é tudo igual, toda a mesma coisa. Mas o homem tem uma testosterona maior, ele tem um mover maior, ele tem um pouco mais de força, ele tem um pouco mais de domínio, isso é gênero. Então não adianta, Deus nos fez a mulher com gênero feminino e o homem com gênero masculino. E aí, a ideologia de gênero é querer ir ao contrário disso. Ensinar a mulher que ela pode ser homem, e ensinar o homem que ele pode ser mulher, é só escolher. E aí começou a liberdade da homossexualidade nos dias de hoje. Então os adultos, os jovens, os adolescentes estão aí à mercê de Satanás, mas eles não estão satisfeitos. Eles querem pegar a próxima geração, e como? Pegando as crianças, confundindo a cabeça da criança. E vou mais, vou mais fundo. Hoje existe a lei da palmada. Todo mundo sabe, Ninguém está dizendo para bater no filho, tá? Estou dizendo, a lei da palmada. Hoje, de você levantar a mão para sua criança, ela for um pouquinho informada na escola, ela vira para você, bate que eu te denuncio no conselho tutelar. Quer dizer, a criança, ela usa contra o pai a lei. E ela está tendo mais autoridade do que o pai e a mãe, porque o Satanás dera autoridade para elas. E a ideologia de gênero vai ser a mesma coisa. Eles vão ensinar a criança a ter a sua liberdade. Você vai falar para o seu filho, você não vai ser mulher. Vai falar para a sua filha, você não vai ser homem. Ele vai falar, tem lei, eu escolho, a vida é minha, o corpo meu, eu faço o que eu quero. E se o senhor me proibir, eu denuncio você. Escuta o que eu estou te falando. Então, existe um ditado no mundo que nós nunca vamos viver. Se não pode com eles, junte-se a eles. Não. Se nós não podemos com eles, nós vamos se armar contra eles. E é o que nós vamos aprender hoje. Por que nós não podemos com eles? Pastor, mas o nosso Deus não é maior? Sim, mas esse mundo não pertence mais a nosso Deus. Esse mundo jaz no maligno. A única coisa que pertence a Deus nesse mundo é nós, a igreja. Cai a ficha, igreja. Então se prepare. Hoje, eu acho que até meia-noite, umas 2 da manhã, a gente sai daqui. A palavra vai ser muito poderosa para todos nós. E vocês vão entender.
e para aprender e se alimentar e fortalecer as nossas vidas. E nós não vamos deixar as nossas crianças caírem nessas armadilhas de Satanás, porque a ideologia de gênero é armadilha de Satanás, aborto, armadilha de Satanás, liberação de drogas, armadilha de Satanás, tudo armadilha maligna. E você pensa que é de agora? Vou mostrar para você na Bíblia que hoje nós somos a Sodoma dos tempos modernos. Isso mesmo. A geração nossa hoje está se transformando na Sodoma e Gomorra moderno. Isso mesmo. O sexo, a prostituição, a liberalidade, né? Homossexualidade, transexual, bissexual, trissexual. Agora tem aqueles que não faz sexo com ninguém e assim vai. Não passa de uma Sodoma e Gomorra dos tempos modernos. Hoje vocês vão aprender muito com a palavra de Deus. E você que está em casa também, se prepare, deixe os seus comentários, porque Deus vai falar grandemente com a gente. Igreja, guarde isso no coração. Tem momentos em que a batalha não é no braço, porque aquilo que tem que acontecer, se é bíblico, vai acontecer. A igreja não tem força para mudar os desígnios, autorizações, liberdades, desejos e profecias de Deus. Amém? A igreja não tem força para mudar. É que nem Apocalipse. Deus me deu a revelação nessa madrugada. E nós vamos começar em breve um programa na rádio que vai chamar Conhecendo o Apocalipse. E todo dia, uma vez por semana, nós vamos só trazer Apocalipse para vocês. O livro de Apocalipse. Então tem coisas em Apocalipse que vai acontecer, que vai ser vamos dizer assim, meu Deus, vai trucidar a raça humana. Vai. Tem coisas escritas em Apocalipse que vai trucidar a raça humana. E é autorizado por Deus. Então a igreja não adianta orar, porque Deus não vai contra aquilo que está escrito. Então a igreja, ao invés de lutar contra, a igreja tem que se preparar. E é o que nós vamos fazer hoje. Amém? Então vamos abrir os nossos corações. Quanto mais oração, mais. Menos oração, menos. Nenhuma oração, nenhum. Então vamos abrir os nossos corações, vamos orar. Senhor amado e querido, nós abrimos o nosso coração ao Senhor, meu Pai, neste momento em que nos unimos nesse domingo maravilhoso. Abrimos, meu Pai, o nosso coração diante da Tua presença, porque eu já sinto o Teu Espírito, meu Pai, querendo falar, conduzir, alimentar, fortalecer a nossa igreja, os Teus pequeninos e as Tuas pequeninas, e assim também, meu Pai, fortalecer todos diante da Tua glória, da Tua presença e da Tua misericórdia. Abençoa, meu Pai, os nossos corações. Usa-nos, Deus, do Teu Espírito para falar, para nos fortalecer, proteger a nossa família, o nosso lar, os nossos entes queridos e as nossas crianças, das armadilhas malignas, meu Pai, que tem se levantado nos últimos tempos. Contempla para mim, meu Pai, aqueles que estão na live, nos assistindo, que o Senhor abençoa, proteja, os guarda, os livra de todo laço, de todo impedimento, de toda má obra, de todo espírito imundo, que nesta noite, meu Deus, nós venhamos te louvar, te adorar, te exaltar e te engrandecer, e que nessa noite a Tua palavra, ela entre em nossos corações, para que nós saímos daqui renovados, fortalecidos, abençoados, e com Teu aprendizados mais firmes e mais fortes, inabaláveis contra as trevas, contra o maligno, que não vai nos derrotar, porque tudo podemos naquele que é o Deus poderoso que nos fortalece. Que o Teu Espírito, meu Pai, em toda a Tua liberdade, venha me usar na Tua misericórdia e no Teu amor, confortando e convencendo o coração de todos para a Tua graça e para o Teu poder. Quem crê fala amém, e as palmas é para o nosso Deus. Aleluias. A Bíblia diz: todos que têm fôlego louve ao. Então vamos abrir os nossos corações. Agora é o momento de nós louvarmos, adorarmos a Deus. Você que está em casa na live, louve, adore, exalte o Senhor com a gente também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todos, em nome de Jesus. Depois do louvor, a gente já volta com a palavra. Se prepare, papel, caneta e a Bíblia na mão aí em casa, aonde você estiver, e nós vamos aprender bastante com a palavra. E a igreja também abrindo o coração, a nossa mocidade com a igreja, e mais uma vez as palmas é para Deus. Glória a Deus. Vamos nessa noite adorar e agradecer ao Senhor, amém, igreja? Aleluias, Pai. Aleluia, Jesus. Só quero te servir.
Aleluia, Jesus. As palmas é para Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. E as palmas é para o nosso Deus, é mais forte. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando, exaltando o nosso Deus. Afinal, mais uma oportunidade que o nosso Deus está dando de nós estarmos na casa dEle. E se nós estamos aqui, Ele vai falar grandemente aos nossos corações, assim como já tem falado, né? Olha, eu adoro estar, Senhor, na Tua casa. Então vamos aproveitar sempre, cada minuto, cada oportunidade. Eu não sei o louvor, feche os seus olhos, diga glória, aleluias. Adore o Senhor com, muitas vezes, suas lágrimas. Enfim, tantas formas que nós temos de adorar o nosso Deus. E nós vamos continuar adorando o nosso Pai Celestial nessa noite. Então, abra o seu coração, abra a sua boca e vamos juntos louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Diante da Tua presença, Senhor, para rasgar os nossos corações, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Senhor, derrama a Tua glória sobre nós, meu Pai. A Tua presença, Senhor Jesus, nós queremos em nossas vidas sempre, sempre. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga glória. Aleluia, Jesus. Que a Tua glória venha ser derramada sobre as nossas vidas, Pai. Glória, Senhor, nós te damos, aleluias. Glória, glória. Diga santo, santo, santo.
Ti seja toda a honra, Pai. A Ti seja toda a glória, Pai. A Ti seja todo o louvor, Jesus. Oh, Pai, não há lugar melhor para estar do que estarmos na Tua presença, Senhor. Não há lugar melhor, meu Pai, do que estarmos juntos a Ti, Deus. Não há momento melhor, meu Pai, do que quando estamos junto a Ti e sentimos a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor. Oh, Pai, glórias a Ti. Louvamos e adoramos o Teu santo nome, meu Pai, porque Tu és santo, Tu és digno, Tu és belo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, e o Senhor está neste lugar, Jesus. Oh, Senhor, aleluias. E as palmas adoram o nosso Deus, que Ele merece. Glórias a Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias a Ti, ó Pai. Aleluia, meu Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, nosso louvor nessa noite. Oh, meu Pai, estamos aqui com o coração quebrantado diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Se eu não Te adorar, eu morro. Se não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Se eu não Te adorar, eu morro. Se não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração no meio da Tua glória, Senhor. Eu respiro adoração, eu transpiro adoração. Se eu não Te adorar, eu morro, Senhor. Aleluia, meu Pai. Se eu não Te adorar, eu morro. Se não for
Senhor, pra te louvar. Então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro. Atraídos pela tua glória, atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Atraídos pela tua glória, atraídos pela tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Senhor, aleluia, meu Pai, te adoramos, Senhor. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração no meio da tua glória, Senhor. Eu respiro adoração. Eu transpiro adoração. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Se eu não te adorar, eu morro, Senhor. Senhor, o nosso prazer, meu Pai, é te adorar e te exaltar, Senhor. Por isso que estamos aqui nessa noite e as palmas continuam adorando o nosso Deus. Aleluia, meu Pai. Se você pode me ajudar a louvar, eu tô sem voz já. Aleluias. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim quero te ofertar. Ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
é pouco, eu sei. Se comparando ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. E as palmas são para o nosso Deus, que Ele merece. Ô glória, bate palmas para Jesus, amém, igreja? Vamos abrir os nossos corações, já louvamos, adoramos, exaltamos a Deus. Agora chegou o momento de nós aprendermos com a palavra de Deus. A igreja pode se assentar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender bastante com a palavra, com o Evangelho e com a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a ideologia de gênero. Todos nós sabemos o que é, não precisamos entrar em detalhe, nos aprofundar quais são os objetivos, mas sim, nós vamos nos aprofundar nas armadilhas do mal, nas armadilhas espirituais, aonde o inimigo está trabalhando e aonde o inimigo está agindo com tudo isso sobre as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Primeiramente, nós temos que entender, o trabalhar do inimigo, que não é de agora. O trabalhar de um inimigo sobre esse assunto, ele já vem lá de trás, aonde ele corrompeu uma cidade inteira, um povo inteiro, aonde ele corrompeu os corações, e da mesma maneira ele está fazendo nos dias de hoje. Então nós temos que entender que Deus, ele teve vários projetos diferentes com o homem. Deus teve o primeiro projeto com Adão e Eva, depois Deus teve outro projeto com Noé, depois Deus teve um outro projeto com Abraão, e depois Deus teve outro projeto com Moisés, a lei e os profetas, e Deus teve o último projeto, que é o que está conosco agora, que é através de Jesus Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje. E dentro do projeto de Moisés, a lei e os profetas, o inimigo ele trabalhou grandemente, na vida das pessoas, a qual o próprio Deus, na lei, estabeleceu que a homossexualidade não agradava a Deus. Assim também, antes de Moisés, o Satanás trabalhou grandemente na própria descendência de Abraão, e de Ló, com as cidades chamadas Sodoma e Gomorra, aonde existiam totalmente a prostituição que dominavam aquela cidade e que o povo se prostituía principalmente com a lesbiandade e com a homossexualidade. Então hoje nós vamos aprender, e entender, peraí, isso é de agora? Isso é novo? Nasceu agora? Não. Isso já é uma artimanha do inimigo que ele tentou fazer lá atrás,
tentou criar uma geração perversa, pervertida, corrompida sexualmente, de prostituição, sexo com animais, né? Sexo com um monte de gente, homem com homem, mulher com mulher, prostituição e assim por diante. Só que ele foi, né, intervido por Deus. Deus interviu e destruiu Sodoma e Gomorra, né, com fogo. Destruiu tudo, tirou Ló e destruiu. Você pensa que o inimigo desistiu? Tipo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, acabou com meus gays, acabou com as minhas lésbicas, acabou com a minha orgia, com a minha prostituição, então eu vou desistir. Não, ele veio de novo, e ele veio continuando. E hoje, ele está estabelecendo uma Sodoma e Gomorra. Vamos falar da Sodoma. Ele está estabelecendo uma Sodoma moderna. É isso que nós estamos vivendo hoje, uma Sodoma moderna. A mesma coisa que tinha em Sodoma e Gomorra é a mesma coisa que ele está fazendo hoje, moderna, dos tempos atualizados. E que nós temos que estar muito atento e abrir os nossos olhos. Por quê? Qual o objetivo da ideologia de gênero? A ideologia de gênero é dar liberdade para o menino ou para a criança, né? Para a pessoa escolher o que ela quer, ser homem ou ser menina, e não impor a regra. Primeiramente, são 2 pontos. Quando você faz isso, você vai contra a criação de Deus, que fez homem e mulher, certo? Começa por aí. Quando você dá essa liberdade, você induz a criança, se ela quiser optar o sexo oposto, ela vai virar o quê? Homossexual, mais uma abominação diante de Deus. Então, se nós colocarmos os prós da ideologia de gênero, não tem nenhuma. Não existe nada de bom nisso. Se nós colocarmos o contra, nós vamos ver que tudo que vai contra a ideologia, tudo que é da ideologia de gênero, vai contra a vontade e o trabalhar de Deus. Amém? Por quê? Primeiramente, nós temos que entender que nos últimos 10, 15 anos, nasceu-se, né, a liberdade da geração homossexual. O que é liberdade? Até então existia homossexual. Não era que falava dentro do armário, dentro do guarda-roupa? Resolveram abrir o armário, mas ninguém imaginava que tinha tanto gay lá dentro. Que armário era esse, sem fundo. Amém? E assim, fizeram a libertação desses gays. E não só libertaram, eles incentivaram. Aí aqueles que eram escondidos, né, se sentiram no direito de ter a liberdade. E sim, cada um tem a sua liberdade, né? Nós não temos que proibir, nem a sociedade. Cada um faz o que quer, o que achar melhor. Deus não deu livre-arbítrio para cada um? Deu. Só que esses que se libertaram, saíram do armário e assumiram, eles não se deram por satisfeito. Quer dizer, Satanás não ficou contente. Peraí, saiu do armário, mas agora eu preciso também induzir aqueles que não estavam no armário, mas tentar induzi-los a seguir essa nova geração, essa nova linha de opção sexual. E aí começou a nossa juventude. Hoje tem 12, 13 anos de idade e já fala que é gay, já optou, é lésbica, quer ser mulher, quer ser homem, quer alterar. Você pega um rapaz que é gay e pergunta, você já fez sexo com uma mulher? Não. Então como é que você sabe que você não gosta se você nunca fez? Pega uma menina lésbica, você já fez sexo com homem? Também não. Como é que você sabe que você não gosta de homem se você nunca fez? E aí, ele começou a pegar a geração e ele viu que a juventude era fácil de manipular. E aí hoje, nós temos esse monte de jovens gays, esse monte de crianças gays que não tem noção do que estão fazendo com suas próprias vidas. Amém? Nós temos que entender que nós, como cristãos, nós temos 2 pontos que nós temos que saber dividir. Nós somos cristãos, mas nós somos também cidadãos. Amém? Quando você é casado e a gente é pastor, eu sempre falo para minha esposa, eu sou um pastor. Quando eu precisar falar com você como pastor, eu vou falar como pastor. Mas fora do meu pastorado, eu sou o seu marido. Quando eu precisar falar com você como marido, eu vou falar como marido. Assim também, nós temos as regras espirituais da parte de Deus, mas também nós temos as regras que fazem com que a gente seja cidadão e cidadão do bem, cidadão honesto. Juntando as regras que nos faz cidadão do bem e juntamente sendo cristão, cidadão do bem, nós nos tornamos pessoas perfeitas diante de Cristo, diante de Deus e diante daquele que nos cercam. E aí, aonde vem a fúria do inimigo, aonde vem a fúria de Satanás. E aí o inimigo ele começou, e aí ele fez a liberação, né? Ele conseguiu fazer com que aqueles que estavam no armário saíssem, se aflorassem, e aí começou a sair os homossexuais mais velhos, os mais de idade, as lésbicas mais velhos, que abre aspas, né, chamadas de sapatão, começaram a sair do armário, e aí elas começaram a dominar. Você vê,
é uma artimanha. Aqui no Brasil nós temos um que foi um pivô de tudo isso. Quem foi? Aquele que teve no Big Brother. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não posso falar, né? Porque tá aí, vai querer processar. Mas teve um que foi no Big Brother, depois virou deputado e agora fugiu, está fugido daí. Ele foi um grande pivô da liberalidade, da homossexualidade. Aí vem Satanás trabalhando. É aí onde eu falo para você que a igreja, ela fala, ela briga, mas ela perde. Ela perde a batalha. Por quê? Nós tínhamos na Paulista a suposta marcha para Jesus. Amém? Uma união de líderes corrompidos e pervertidos, que totalmente vendidos as suas almas para as trevas, criaram essa colocação de marcha para Jesus. E ali se juntou os crentes, os evangélicos, inocentes, os de coração bom, e lotavam a Paulista. Aí a igreja luta, a igreja tem força, a igreja é poderosa, a igreja isso, a igreja aquilo. A prefeitura tirou a marcha para Jesus da Paulista e colocou o quê? O quê? O que faz na Paulista hoje? Parada gay. Viu como eu falo para você que a igreja está passando vergonha? Está passando vergonha uma igreja falsa, uma sinagoga de Satanás, que se põe para lutar e perde a luta. Perde a batalha, porque se fosse a igreja de Cristo não perdia. Hoje a marcha para Jesus é oprimida lá na Santos Dumont, lá em Santana, lá no campo da aviação ali, é espremida, e a parada gay é totalmente dominada, comandada e aceita pelo povo. E ali começou essa liberdade, só que essa liberdade, além de afetar, né, e libertar aqueles que estavam no armário e saíram, eles começaram a o quê? Influenciar os nossos jovens. Influenciar os nossos jovens. Crianças, irmãos, eu tenho 48 anos de idade. Eu com 7 anos para 8 eu já fazia sexo. Eu com 9 anos eu já fumava maconha, já bebia, já fumava cigarro, já brigava. Eu com 11 anos dei o primeiro tiro num cara. E assim vai. Eu com 15, 16 anos já tinha tentado suicídio 3 vezes, já tinha sido preso umas 2 vezes, já tinha, com 17 anos tinha tomado 7 facadas. Se tem alguém que não presta e que entende o que é o diabo trabalhar, sou eu, dentro de tudo isso. Então nós temos que entender que o nosso jovem não tem. Nós não temos como escolher. Irmão, a gente com 13, 14, 15 anos de idade não sabe escolher o rumo da vida, quanto mais escolher uma opção sexual. Deu para entender? Quanto se nós... E essa juventude de hoje, se eu fosse hoje, o jovem de hoje, eu já tinha morrido. Porque na minha tempo, né, eu tenho 48, há 30 e poucos anos atrás, no meu tempo, automaticamente ainda tinha um pouco de regra, um pouco de respeito do pai e da mãe, a mãe descia cintada o chicote mesmo, você tinha ainda aquela, né, vai fumar uma droga, tinha os amigos que não aceitavam, você tinha que queimar um fuminho escondido, que os amigos não gostavam, as amigas não queriam sair. Então, hoje não, hoje é liberal. Hoje é liberdade. E aí, eles conseguiram influenciar a nossa juventude. Hoje o menino tem 12, 13 anos, e você vai conversar, bom dia, como vai, tudo bom? Quer dizer, ele já tem uma opção sexual contrária àquilo que a natureza deu para ele. E isso não é gênero. Gênero é mulher, gênero é homem. Homossexualidade é opção, é escolha. E ele foi induzido a escolher. Ele não teve uma escolha por si só própria, ele foi induzido a escolher. Pelo movimento chamado LGBT, XH, agora tem um monte de sigla. E aí, não se deram por contente. Levantaram a homossexualidade, a juventude, a adolescência. E aí começou, né, o bissexual. Então quer dizer, eu não sou gay. Eu sou macho, eu não vou virar gay. Mas posso virar bissexual. Não quer dizer que eu sou gay, quer dizer que eu transo com homem, eu transo com mulher. Deu para entender como devagarzinho, Satanás, desculpa a palavra, vai comendo pelas bordas? Você entendeu? Então hoje existe o bissexual. A bissexual, aquela que ele tem relação, sai para balada, se rolar um homem vai, se rolar uma mulher vai também, não tem problema. A influência. E Satanás foi influenciando. Agora qual é o objetivo dele? As crianças. As nossas crianças inocentes. E como elas vão conseguir? Eles vão conseguir perverter a cabeça de uma criança? Sim, que foi criada num lar de um pai gay e de um homem gay. 2 pais gays, 2 mães gays. Então, automaticamente, né, 2 lésbicas, 2 homossexuais. Aquela criança, ela vai crescer com uma influência homossexual. É óbvio que ela vai crescer e já vai aprender a ser homossexual. Amém?
Mas aí ele não se deu por contente, peraí, eu vou casar 2 gays e vou mandar ele adotar um monte de criança, que os gays e o homem não vai poder ter filho. E aí aquelas crianças já estão na minha influência, vai ser adotada e criada debaixo do meu berço, satânico, diabólico. Vou pegar 2 lésbicas, até aí a mulher ainda pode ter nenê, fazer uma inseminação, né, artificial. Mas quem vai ser o pai e a mãe? 2 lésbicas, 2 mulheres, como é que aquela criança vai crescer? Ou a gente não conhece a regra que o filho imita o pai. O filho imita a mãe, a filha imita a mãe. Deu para entender? Aí quando ele percebeu que isso não seria um número grande, porque a resistência ainda é forte, o casamento de gays e a adoção de crianças para gays, a resistência no mundo é forte. Por que a resistência ainda é forte? Porque ainda existe aquilo que nós chamamos conservadorismo e existe também a igreja, Jesus Cristo, que é contra isso. Então a igreja tem força. Amém? Aí ele falou, agora existe uma maneira de eu influenciar as crianças, mesmo que sejam filhos de um casal heteronormal, homem e mulher. Como? Vou lá na escola. Ideologia de gênero. E o que ele quer? Ele quer que a professora, a escola, a matrícula, o livro, tenha todo escrito, olha, não tem mais esse negócio de menino é azul, menino é cor-de-rosa, não tem mais esse negócio de menino ou menina, você não sabe, você é uma criança, você não sabe definir. Engraçado, eles falam que a criança não sabe definir, porque ela é criança, né, que ela vai ter uma noção do que é certo e o que é errado depois dos 16, 17 anos, mas quando um gay com 12, 13 anos assume, eles dizem que está certo, que é a opção, é a escolha dele. Peraí, eles dizem que as crianças não têm discernimento para discernir se quer ser homem ou mulher. Como é que um adolescente de 12, 13 anos tem a mesma cabeça se está na mesma linha de criança, não fez os seus 16 anos? A qual eles se põem como regra? Então nós não estamos contra o gay, pelo contrário, a igreja está aberta para todos eles, assim como eu não sou contra traficante, como bandido. Outro dia falar, agora você está comparando os gays com traficante, bandido. Peraí, nós estamos comparando ninguém, quem compara é Deus. Existe uma sacola, uma cesta básica de pecados, né? É cigarro, bebida, droga, prostituição, homossexualidade, estupro, assassinato, tráfico de droga, maldade, tudo isso faz parte da cesta básica, está lá, é tudo igual, são comidas diferentes, mas está na mesma cesta, deu para entender? São pecados diferentes, mas a colocação e a sentença de Deus é a mesma, o inferno. Então nós não estamos comparando o homossexual com bandido, com ladrão, aos olhos da sociedade como cidadão. Nós estamos comparando a homossexualidade sim, no seu pecado, como o pecado do ladrão, do estuprador, do bandido, aos olhos de Cristo, aos olhos da igreja, aos olhos e à luz da palavra. Então a ideologia de gênero tem um objetivo, primeiramente, fazer com que a criança compreenda que ela, por ser criança, não tem como ter certeza se é menino ou menina. Começa por aí. E aí você imagina o seu filho chega em casa e fala, pai, posso ser menina? Você vai falar assim, por quê? Não, porque na escola falou que eu posso ser menina, porque eu não preciso ser menino. E aí? Quem vai tirar isso da cabeça dos meninos? E a mesma coisa a menina. Vai chegar em casa querendo ser menino. Por quê? Colocaram na cabeça dela que ela tem o direito de escolher. Ah, mas lá em casa o chicote rói. Amém. Desce a cinta no teu filho para você ver se o conselho tutelar não te prende hoje. Depois que introduzir a ideologia de gênero nas escolas, eles vão criar a lei aonde dá mais direito da criança escolher do que o pai intervir na escolha da criança. Você sabia hoje que um analista, um psiquiatra, se ele aconselhar um gay a voltar a ser homem, uma lésbica a voltar a ser mulher, ele pode perder e ser cassado o direito de ser analista, psiquiatra, psicólogo, né, que fala assim? Isso mesmo. Se a pessoa chegar lá e falar, meu analista, psicólogo, como é que chama esse trem? É isso? Psicólogo, analista? Chegar e falar, eu estou confuso. Eu virei gay, mas eu não sei se eu sou gay, eu sei lá, eu estou sentindo umas coisas, eu não estou mais sentindo atração. Se essa psicóloga ou psicólogo tentar dizer, não, então volta a ser homem, ela pode ser cassada o direito dela de ser psicólogo na medicina e perde o direito e pode ser presa. Então tudo isso não passa de uma armadilha do diabo.
Então não adianta a gente querer ficar com nossos políticos, que eu não sei o que fazem lá, a não ser ficar pegando um monte de dinheiro lá no Congresso, gastando 130 mil reais para fazer um tratamento dentário, e o povo adora esses homens, essas mulheres, brigando, discutindo para uma lei que mais cedo ou mais tarde ela vai ser aprovada. A igreja tem muitas vezes que ela não tem que lutar e guerrear porque ela está perdendo a luta, ela está perdendo a batalha, porque essa igreja que entra na campo para guerrear não é a igreja de Cristo. Que nem eu falo para você, a igreja batalhou e perdeu o direito de ter a marcha para Jesus na Paulista, e o direito foi dado para os gays a ter a marcha gay para eles lá. Quer dizer, cadê a igreja vitoriosa? É isso que eu estou falando para vocês. Nós hoje, tem coisas que nós não temos que sair com pedaço de pau, pedaço de pedra. No Rio de Janeiro, existe agora uma igreja estabelecida, que os caras se vestem tudo de exército, tudo camisa de exército, e eles saem com pedra, com tijolo, com pedaço de pau, e todo mundo que se opõe contra Cristo, eles falam que são como Davi, vão guerrear e matar o gigante, saem apedrejando, batendo, espancando todo mundo. Pararam tudo na delegacia, tudo de olho roxo, quebrado, espancando os povos. Gente, aonde nós vamos chegar? Que espírito vós sois? Não saber que o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para destruir as almas, e sim para salvá-las. Então, um homossexual, uma lésbica, nós temos que entender que eles se tornaram vítimas de Satanás, vítimas do diabo. Eles se tornaram vítimas do demônio, vítimas das trevas. Então, aqueles que são vítimas de Satanás, eles não se tornam o nosso inimigo, porque a palavra diz em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais, contra os demônios. Então nós não podemos travar uma guerra contra o LGBT, o homossexual, contra aqueles que querem abortar, o feminismo masculino. Nós não podemos travar guerras, porque são vidas pecadoras, errôneas, cegas espirituais. Gente do céu! Jesus naquela cruz falou assim: Senhor, não cobre deste povo o pecado. O povo que estava matando ele. Na sequência, quando o Espírito desceu, o primeiro e o segundo discurso de Pedro foi bem claro. Pedro foi bem claro: vocês mataram Jesus Cristo, mandando soltar um homicida e crucificando um justo. Mas ainda entendemos no espiritual que vocês agiram por ignorância, por cegueira. E ele fala: arrepende-te, que ainda há chance de você ser salvo. Quer dizer, o próprio Jesus deu a chance daquele povo se arrepender. E na sequência, ele usando Pedro, falou a mesma coisa. Estevão sendo apedrejado, o Senhor não cobre desse povo o pecado. Gente, a igreja de Cristo na terra não foi levantada para traçar guerra, paulada, fogo, barricada, bomba, bazuca. A igreja de Cristo foi alertada para dobrar o joelho e lutar nas regiões celestiais. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Então hoje existe a lei da palmada. Amém? Ninguém está mandando criar o seu filho. Ah, mas lá em Provérbio fala criar com varas. Irmão, nós estamos na lei não, nós estamos na graça, tá bom? Mas vai você, nervoso, dá umas piabas no teu filho para você ver se o conselho tutelar não leva você para a cadeia. Então eles vão introduzir a ideologia de gênero, confundir a cabeça das crianças, vão criar lei que vai dar mais direito da criança escolher do que o próprio pai opinar na vida do filho. E aí os seus filhos e os nossos filhos vão crescer, querendo ser o que ser, respaldado numa lei, a qual eles vão ser induzidos pelos líderes, que trazem essa ideologia, e vão ser instruídos como lidar com a situação. E se meu pai vier contra, eles vão vir instruir teu filho a lidar contra você. É isso que está acontecendo. Você vai perder a força da tua criança logo cedo. Você não vai ter direito mais sobre ela. Satanás quer ter domínio sobre as nossas crianças. Porque se ele corromper desde o berço, daqui 30 anos, 20 anos, essa geração está totalmente na mão dele. Então hoje, o que Satanás quer fazer, ele está fazendo. E infelizmente, com aplausos de algumas igrejas também, que trouxeram a libertinagem do mundo para dentro delas, dizendo que é para arrebanhar jovens, é criar uma Sodoma e Gomorra moderna dos dias de hoje. Mas a Bíblia já nos alerta. Vamos abrir a Bíblia agora,
vamos para a Bíblia que o chicote vai roer. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, versículo 1. Todos acharam? Aqui atrás, para quem não achou, mais rápido. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam da água da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós conhecemos as coisas más como eles, não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, fazendo bezerro de ouro. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E ele diz no versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, a nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Então a lei, toda a base do que Deus, e o projeto e o propósito que Deus teve através de Moisés, a lei e os profetas, ela foi deixado para nossa advertência, para exemplo e não para nossa prática. Ela nos adverte: olha, o povo errou, o povo murmurou, o povo transgrediu, o povo era mau, o povo pecou, o povo errou, o povo idolatrou, adorou um bezerro de ouro, o povo fez as coisas erradas e pereceram no deserto. Estas coisas foi deixada para exemplo, para advertência nossa. Quer dizer, poxa, a gente errou, mas não tinha nenhuma base antes que alguém tinha errado. Eu fui o primeiro a cometer esse erro. Tudo bem, errar é humano, persistir no erro é burrice, amém? Mas a igreja hoje, ela tem um grande exemplo, desde lá de Adão e Eva, com o erro dos homens em todos os propósitos que Deus tinha com ele, e deixou para nós, na Bíblia, escrito para nós, não errarmos mais. Para não errarmos, ele estava: não adoreis, não sede idólatra, não murmureis, não cobiçais a mulher do próximo, não bebei, não fumai, não roubai, não matar, porque aqueles que os fizeram, pereceram no deserto. Então a lei foi deixada para advertência. Tudo que Deus teve, automaticamente, com Adão e Eva, o pecado da Eva e do Adão, o erro, o assassinato de Caim matando Abel, o processo de Deus exterminando a raça humana, só livrando Noé, a sua família e os animais. Depois o processo de Deus com Abraão, aonde fez uma grande obra na vida de Abraão, mas ele teve que intervir, aonde estava Ló morando, e o próprio Abraão interviu diante de Deus para livrar Ló da armadilha de Sodoma, que nós vamos falar já já. Assim, todos os projetos de Deus com Moisés, a lei e os profetas, foi deixado para nós como advertência, como exemplo de que estes homens e essas mulheres erraram e pereceram, e que nós não devemos cometer o mesmo erro. E aí nós estamos vivendo a Sodoma dos dias modernos de hoje: a homossexualidade, a prostituição, a libertinagem sexual, os nossos jovens que transam com todo mundo, as meninas com um monte de meninos, os meninos com um monte de meninas, e assim a prostituição sendo aflorada, as nossas jovens, os nossos jovens no funk, nas baladas, tudo isso. Mas ele não está satisfeito com os jovens. Agora Satanás, com a ideologia de gêneros, quer pegar o quê? As crianças. Deu para entender a armadilha? Deu para entender o processo? Não é novo, o processo é antigo. Veja o que a palavra diz em livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Como Deus, ele fala para nós aqui, vamos lá. Gênesis,
18, 20. Vamos lá, Gênesis 18, 20. Gênesis 18, 20. Vamos aprender com a palavra e Deus vai falar aos nossos corações. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado. Está vendo o que ele fala de Sodoma e Gomorra? Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Ló estava dentro de Sodoma. Ló morava lá com as filhas. Ló era um justo. Se você ler texto e contexto, um pouquinho antes da destruição, o próprio Abraão, ele intercede junto a Deus. Se tiver 50 justos, 40, 30, 10 ou 1, e Deus fala, mesmo que tiver um justo, eu ainda pouparei a cidade. E foi os anjos lá para pedir para Ló sair de lá, que Deus iria destruir a cidade. E falou para Ló: sai e nem olha para trás. E a mulher de Ló orou, olhou para trás e virou estátua de sal. Então vejam, a homossexualidade já é uma artimanha do diabo gigantesca. O diabo, ele criou a prostituição sexual. Ele criou a homossexualidade, a lesbiandade, a libertinagem. Satanás, ele criou a estrutura da destruição da raça humana. E Deus, ele estava tão irado com a atitude daqueles homens, serem homossexuais, agirem daquele jeito, se abusando uns dos outros, transando uns com os outros, contrário à natureza de Deus, a ponto de Deus destruir as duas cidades e todos que estavam lá dentro nos seus pecados. Então nós temos um exemplo de que Satanás, ele dominou cidades, ele dominou um povo, e agora nós vemos que Satanás, ele vem numa magnitude maior, e Satanás, ele está dominando as gerações todas, ele está dominando os estados, ele está dominando o Brasil, se bobear, ele vai dominar todas as nações. Porque você acha que a homossexualidade é só no Brasil? Tem lugares aí que está 1000 vezes piores do que aqui. Tirando os países que mandam matar, a única coisa é que o homossexual e a lésbica não saem para a rua, né? Do armário, fica no armário para não morrer. Mas também tem a homossexualidade. Então não é um processo novo, não é um projeto novo. Então hoje, o que nós estamos vivendo é a Sodoma e Gomorra dos tempos modernos. E cadê a igreja? Aonde a igreja se posiciona para ensinar os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas crianças, não se envolver com as coisas do mundo, não se envolver com os pecados do mundo. Olha, Deus fez homem é homem, Deus fez é mulher. Não opine pela coisa contrária, aquilo que não agrada a Deus. Não deixe o teu filho, a tua criança na mão de Satanás. Mas cadê a igreja? A igreja, ela está com funk dentro dela. A igreja está fazendo balada gospel. A igreja está ensinando, incentivando o namoro, as pegadinhas, a pegar um ao outro dentro da igreja. Quer dizer, a igreja, ela está mais trabalhando para o diabo do que trabalhando para Deus. Deu para você entender? Porque as nossas crianças cristãs estão se perdendo. A igreja tem que se posicionar numa posição espiritual. Mas a igreja não, a igreja incentiva, não, tem que namorar, tem que beijar, tem que experimentar, não vai casar com o primeiro não, tem que ver se gosta, se não gostar, como é que vai casar se não experimentou? A igreja moderna, a igreja do diabo, a igreja das trevas, ela incentiva os jovens, ela impulsiona os jovens a viver as coisas mundanas e carnais, ela incentiva os jovens a aflorarem os seus testosteronas sexuais para praticar as imoralidades dentro dela. Jovem, cristão, na Bíblia, sexo só depois do casamento, se é virgem. E se não é virgem, a partir do momento que conheceu Jesus e se entregou, sexo só depois do casamento. Namoro só para casar. Quantos anos você tem? 16. Não tem nem pelo no sovaco. Vai se converter. Quando você fizer 18, 19, 20 anos, tiver trabalho, a tua pretendente tiver trabalho, vocês puderem alugar uma casa para morar, cuidar da casa, se tiver um filho, sustentar o filho, comprar fralda, você vem aqui, nós vamos morar. Agora vem com essa de casar com 15, 16 anos, engravidar os outros e ficar morando debaixo da casa do pai. A palavra bem clara, aquele que se casa na direção de Deus tem que se apartar de pai e mãe.
Nós estamos fazendo uma igreja que satisfaz o nosso ventre, os nossos conceitos. Então hoje nós temos balada gospel. Hoje nós temos balada do surf. Hoje nós temos rap na igreja. Hoje nós temos funk na igreja. Tudo isso no mundo ligado ao quê? Drogas, bebidas e sexo. Prostituição. Tudo isso. Quer dizer, nós trazemos tudo para a igreja. Não, mas eu uso essas armas para ganhar o jovem para Cristo. Você sabe qual é a única arma que Deus nos deu para ganhar alguém para Jesus? Sabe qual é? Só tem uma arma que Deus nos deu. Uma arma. Para ganhar uma alma para Jesus. Sabe qual é essa arma? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele o quê? Que convence. Não tem outra arma. Ah, mas não, nós temos arma contra o demônio, contra Satanás, as trevas, jejum, oração. Eu estou falando a arma para convencer, ganhar uma alma para Jesus. Ele diz que só existe um. Quem é? O Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então nós temos lá de trás uma grande armadilha do diabo, que ele criou não uma família, não um bairro. Ele fez, ele corrompeu, ele perverteu uma cidade inteira, chamada Sodoma. Dominou, a ponto de Deus destruí-las. Hoje, está certo que ela é associada mais a jogo, mas também a prostituição impera. É uma cidade chamada Las Vegas. Já ouviu falar dela? Amém, igreja? Como é que é o apelido dela? Cidade do... Viu? Nós temos no mundo já cidade chamada e classificada no apelido da cidade do pecado. O que faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Quer dizer, ela é dominada pelo jogo, prostituição, prostitutas, sexos à vontade, drogas, e sem dizer a criminalidade, a bandidagem, assassinato, pancadaria, e a coisa é preta, é feia por aí. Cidade do pecado. É uma cidade, com as suas próprias regras, com as suas próprias leis, criada pelos seus próprios cassinos. Amém? Então, nós estamos vivendo hoje uma Sodoma moderna. Moderna. E sabe quem apertou o gatilho disso? Nossos pais. Os nossos pais que apertaram o gatilho disso. Que deram o aval. Cortaram a fita dela largada. Sabe quando? No Woodstock. Sexo, droga e rock and roll. Aquele monte de hippie bebendo, usando droga e transando com aquelas Kombi malucas deles lá. Todos esses homens e mulheres, os nossos pais, os nossos avós, foram os gatilhos para o que nós estamos vivendo hoje. Veja como rápido o Satanás está destruindo. Quando nós falamos de Woodstock, nós estamos falando dos anos 70. 60 para 70. Isso faz o quê? 50 anos. Olha a geração como se corrompeu e se perverteu. Então nada mais do que hoje nós estamos vivendo a Sodoma dos tempos modernos. Nós estamos vivendo a Gomorra dos tempos modernos. Hoje, os nossos jovens, os nossos casais, é na internet, é sexo, é prostituição, é pornografia, é transa com um com o outro. Hoje tem aplicativos em que você não tem nem amizade. É tipo assim, tem aplicativo de namoro, mas tem aplicativo que é transa sem perguntar. Quer dizer, clicou, a gente vai, transa, tchau, não sabe nem o nome. Quer dizer, cada vez mais Satanás está dominando, a prostituição está entrando nos lares, nas famílias, nos filhos, nos pais, nos casais, troca de casais, mulher que não está com o marido, mas não quer largar, vai dormir com outro marido que não quer largar, vai dormir com outros casais, liberais, casamento liberados, casamentos liberais dos dias de hoje, casamento pode tudo, tudo isso está destruindo a base. A base é o quê? A família. Então o que os pais estão plantando, os filhos vão colher. É a base da família.
Eu quero ver alguém mostrar para mim que existe alguma instituição que deu certo, tão certo como a família. Eu quero ver que alguém mostre uma instituição que deu tão certo e dá tão certo como uma família unida. Então Satanás, ele tem que destruir o quê? A família. Então o que Satanás fez? Pegou a família, vamos ver o pai e a mãe. Um monte de homem largou a mulher para morar com outro. Um monte de mulher largou o marido para morar com outro. Casamento está com 20, 30 anos, cansei, não aguento mais, então vamos para o casamento liberal. Vamos lá, todo mundo fica com todo mundo, está todo mundo junto, todo mundo se ama. Não satisfeito, foi para a molecada, foi para os nossos jovens, os nossos adolescentes. As nossas meninas com 12, 13 anos hoje, né, só falam em sexo, só falam no Paulinho, no Pedrinho, no Joãozinho, no Rogerinho. Ai, você viu o pirulito dele. Ai, também vi, é grande, é pequeno, ai, não sei o quê. O Paulinho está lá, e aí, já pegou? Já traçou? Quem vai traçar primeiro? Essa é a conversa. E aí vem a droga, vem a bebida, aí vem a prostituição, aí vem o quê? A gravidez, aí vem o aborto, aí vem a mãe solteira, vem as crianças crescendo desgarradas. Tudo isso faz parte da destruição da família. Então os nossos jovens já estão perdidos. Será que não entende que Satanás trabalha por etapa, igreja? Ele trabalha por etapa. Conforme ele vai conquistando cada etapa, ele vai passando para outra. Então presta atenção. Satanás, ele destruiu a família. O divórcio está presente. Hoje raramente você vê um pai e uma mãe que fala: olha, nós temos 50 anos de casado. Quer dizer, o divórcio está presente, a família destruída está presente. Porque o pai e a mãe, eles fazem o que convém para eles naquele momento. Se divorcia, separa e dane-se. Ninguém quer saber a consequência disso na vida dos filhos. Então o pai e a mãe, Satanás já corrompeu a mente, a cabeça. Ah, filho não segura marido e mulher, tem que separar mesmo, arruma outro, se é bonito, destrói a família e os filhos caem desgarrados. Então os pais e as mães desse mundo já estão pervertidos e corrompidos. Eu não estou dizendo que são maus, mas a ideologia e a mente induzida, lapidada, cauterizada por Satanás, já dominou o pai e a mãe. Vai casar? Vamos, casa. Mas e aí? Casa e não engravida. Porque se não casar, não ter filho, não deu certo, cartório separa, é só ir lá e assinar, está separado. Casa, não der certo, divórcio. Deu para entender? Ninguém está dizendo que o pai e a mãe é ruim. Nós estamos falando que a mente, a ideologia, a cabeça do pai e da mãe está corrompida, pervertida e dominada por Satanás. Porque o pai e a mãe não lutam pelo casamento, não lutam pela família. Qualquer coisinha já sai divórcio, já tem amante, já vão largando, já vão se separando. Então o pai e a mãe da família, do mundo, já está corrompida e pervertida e não está percebendo. Faz uma pesquisa. No Brasil, quantos divórcios por dia? Por mês e por ano? Deu para entender? Antigamente se casava para o resto da vida. Hoje se casa, faz até contrato. Se faz um contrato, se bobear a duração. E aí, o pai e a mãe já foi. Não estou dizendo que o pai e a mãe é ruim. A mentalidade correspondente ao relacionamento. Casa, boba, se não der certo, larga. Você não é obrigado a viver para sempre, separa dele, arruma outro. Deu para entender? Está na mente. Não deu certo, separa, larga, desiste, joga fora, troca, igual trocou de roupa. Com essa mentalidade, Satanás já dominou. E aí Satanás saiu dos pais, foi para os jovens, para os adolescentes. E já dominou os adolescentes. Nossas crianças com 12, 13 anos, não brincam mais de boneca. Não brincam mais de carrinho. Ficam o dia inteiro, só nas coisas erradas. E assim se prostituem. Satanás, não satisfeito com a prostituição, trouxe para os nossos jovens a confusão do sexo, da opção sexual. Crianças com 12, 13 anos de idade, mudando a sua opção sexual, dizendo que é gay, ou dizendo que é lésbica. Contrário. E Satanás introduziu as drogas. A prostituição. O pai perde o controle do filho. O pai perde o controle da filha. Existe até uma regra. Você cria o filho para o mundo. Não, eu crio o filho para Deus. Criamos o filho para o mundo se nós estivermos lá no mundo. Então você vê que a mente vem cauterizando. E o pai e a mãe se conformam de perder o filho e a filha para o mundo. Com essa frase, mas é assim mesmo. Cria o filho para o mundo, né? Quando cresce tem asa e quer voar. Vai voar que eu dou uma estilingada, você vai ver se eu não quebro as pernas.
Modo de dizer, tá? Eu sei que está no vídeo, ó, vai falar que eu sou violento. Não, vai se converter. O povo está na carne e não entende a palavra. Deu para entender? Gente, faz uma análise. Os nossos jovens estão perdidos ou não estão perdidos? Estão ou não estão? Qual pai e a mãe não está com medo com seu filho com 12, 13 anos? Você tem até gelo de falar, entrou na adolescência, você fala, meu Deus, e agora? A menina fala, mãe, menstruei pela primeira vez. A mãe fala, agora danou-se. Virou mocinha, virou mulher, o que eu vou fazer? É assim ou não é? E agora falta o que para Satanás destruir o resto da família? As crianças. Viu como ele está por etapa? Pegou o pai e a mãe, família não tem valor, não tem mais almoço de domingo, não tem mais o churrasco, não tem passeio familiar, vai no restaurante, cada um no celular, conversando, brigando. Em casa, o pai na televisão no quarto, a mãe no computador, os filhos no WhatsApp, ninguém fala, ninguém conversa. Quer dizer, os pais já foram dominados. Eles mesmos não percebem que a família deles está sendo engolida pelas trevas. Juntamente com a tecnologia, mas engolida pelas trevas. Televisão na sua casa só tem uma só. E não no quarto, na sala. Quer assistir, vamos todo mundo junto, com a família lá. Celular tem a hora para... Não vou pregar isso hoje não, eu prego para vocês depois. Não é a palavra de hoje. E aí, Satanás pegou os jovens. Está aí os nossos jovens. Geração nem trabalha, nem estuda, nem faz nada da vida. Arruma um namorado e acha que vai viver de beijo, de amor, de love. A droga, a criminalidade, estupros, assassinatos, depressão, o bullying, anorexia, tudo isso acontece na vida de quem? Dos jovens. Veja, quantas armas contra o jovem. E cadê a igreja para proteger o jovem? Sabe onde está a igreja? Fazendo balada gospel, dentro da igreja, trazendo as coisas do mundo, funk na igreja, pagode na igreja, rock na igreja, capoeira, MMA, pancadaria na igreja. Então a igreja veio de se pôr de pé para proteger e defender os jovens e mostrar para ele que aqui o chicote é diferente. Não, a igreja se faz igualzinha ao mundo, trazendo para dentro dela o mesmo Satanás e cria as crianças e os jovens regrado na mesma artimanha que o Satanás regra lá fora. Bate palmas para Jesus. É óbvio que tudo que nós estamos falando, nós não estamos generalizando. É óbvio. Mas ninguém está falando que a família é má, o pai é mau, a mãe é ruim, você que está me assistindo, você que está aqui. Nós estamos falando da maneira de pensar, a maneira de pensar. A sociedade já pensa assim. Vai casar, não deu certo, separa. Fazer o quê? Ninguém é obrigado a ficar o resto da vida casado, não. Larga ele. Filho, marido. Filho não segura a mulher, não. Filho não segura casamento, não. A mente da sociedade já está corrompida. E a pessoa ela é manipulada, ela é conduzida pela sociedade, pela regra do diabo, como um robozinho, porque ela é cega espiritualmente, ela não consegue nem perceber, igual o jovem. O jovem, ele vai sendo induzido ao erro, ele nem percebe. Tem jovem que quando vai perceber, já foi tarde demais, já está nas drogas, bebida, está no crime, já está preso, está na FEBEM, já se perdeu. Quando ele vai parar para pensar, fala, meu, o que eu fiz na minha vida? Da noite para o dia eu acabei com tudo. Porque ele vai sendo induzido, levado pelo vento, levado pela massa, levado pela multidão, pelo empurrão. E por que Satanás faz tudo isso? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos rapidinho agora, para você entender o porquê Satanás está fazendo tudo isso nos dias de hoje. Eu vou ler rápido. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis de que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, homem, à sua imagem de Deus, e criou homem e mulher. Está na sua Bíblia aí? Então vê. Por que Satanás luta? Porque Deus criou homem e mulher. Então a criatura de Deus é homem e mulher, e a criatura de Satanás é a homossexual e a lésbica. Deu para você entender? Satanás ele quer ser como Deus. E para ele querer ser como Deus, ele quer ter o povo dele, feito por ele, da maneira dele. Principalmente, toda maneira que é posta por Satanás vai contra as vontades, os desejos e as coisas de Deus.
colocando o ser humano numa situação de perda de salvação, colocando o ser humano numa situação de ir para o inferno. Então Deus criou o homem, Deus criou a mulher, criou o homem do pó e a mulher da costela do homem, assim biblicamente dizendo. E Satanás criou para ele o gay, o homem que virou gay e a mulher que virou sapatão. Isso é criatura dele, não é gênero, é criatura dele. Deu para entender? Porque homem é gênero, mulher é gênero. Ser homossexual ou lésbica, isso é opção, é escolha. Isso não está dentro de nós, não é um DNA. Não existe um DNA que você consegue captar o gay ou a lésbica. Não existe, não tem. Então isso aqui, ó, cabeça, mente, espírito, demônio dominando. E aí ele criou o que ele quis criar. Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou homem à semelhança de Deus, homem e mulher, os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viu? Deus criou homem e mulher. Olha o que a palavra diz em Mateus, capítulo 19, versículo 4. A Bíblia é bem clara. Aqueles que se opõem tudo que se chama Deus ou tudo que é de Deus. Mateus 19, 4. Então respondeu-lhe: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo se converter. Oh, glória, isso é Deus. Então, o casamento, para que o homem e uma mulher diante de Deus se torne uma só carne, ele diz homem e mulher. Não é homem com homem e não é mulher com mulher. Então você vê que toda essa regra ditada da homossexualidade, da ser lésbica, ser gay, e agora a ideologia de gênero, nada mais do que Satanás se contrapondo e levando o ser humano e contra Deus e contra Cristo e contra as suas regras. Amém? Aí o povo fala assim: Gregoruti, você fala mal da igreja. Irmão, quem sou eu para falar mal de alguém? Eu não sou Deus, a Bíblia está falando. E vocês deviam abrir os olhos, porque a Bíblia condena a homossexualidade. E hoje nós temos várias igrejas que se dizem de Deus, né, apoiando até o casamento gay. E tem líderes aqui no Brasil que querem mudar a Bíblia para incluir a aprovação do gay dentro da igreja. Não abre os olhos não. Daqui a dia nós vamos ter gay aprovados e feitos dentro da igreja. Aprovados e aceitos pelo homem, mas reprovados por Deus. Podemos aceitar qualquer homossexual, qualquer gay, qualquer lésbica na igreja? Sim, com certeza. Na igreja, venha como estás. Mas para Cristo aceitar e entrar no reino, vai ter que mudar. O gay vai ter que virar homem e a lésbica vai ter que voltar a ser mulher. Caso contrário, não tem parte nesse ministério. E não é nesse ministério Nação Evangelizadora não, não tem parte do ministério de Cristo. Marcos capítulo 10, versículos 6 e 7. Marcos capítulo 10, versículos 6 e 7. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. E aqui ele reforça: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, quando se fala em casamento, se fala em homem e mulher. Essa é a vontade, essa é a prática, essa é a regra de Deus. Homem com homem não é de Deus, Deus não aprova, Deus não aceita. Mulher com mulher não é de Deus, Deus não aprova e Deus não aceita. Amém? Para Deus aceitar, eles têm que voltar a ser a realidade deles. A mulher voltar a ser mulher e o homem voltar a ser homem. Entendeu a artimanha do diabo? Então, o diabo dominou a mente dos pais. Os pais liberais, os pais liberta, liberdade de expressão. Pais que têm seus filhos, vão criando, vão nos seus pensamentos, separa, divorcia, não tem problema, casa de novo. Todo mundo hoje tem padrasto, todo mundo hoje tem madrasto. Não estou falando nada contra, não. Todo mundo tem, virou festa, todo mundo, é moda. Casamento, família, durabilidade, esquece. Quer dizer, os pais já estão perdidos. E aí, pegou a juventude, a adolescência, levou bebida, droga, sexo, prostituição e agora a inversão de valores sexuais.
não só bastou levar para droga, bebida, sexo, né? Engravidez antes da hora e muito aborto que nós temos visto aí ultimamente, um monte deles. Ele não satisfeito, fez a inversão de valores sexuais, fazendo com que os nossos meninos queiram ser meninas e as nossas meninas queiram ser meninos. E aí, o próximo passo dele qual é? As crianças. E aí veio o quê? Põe aquela foto lá. Oh, já está aí 10, hein? Veio o quê? Ideologia de gênero. Aonde ele quer acertar? As crianças. Amém? Vai você, pai e mãe, pega o teu filho de 13, 14 anos que falou que é gay, que virou gay, tenta inverter a situação. Você vai dizer, meu filho já está perdido. Pega você, mãe, sua filha com 13, 14 anos, uma criança, que chega em casa com a namoradinha e fala que é lésbica. Tenta inverter a situação. Ah, pastor, já perdi para o mundo, perdi essa batalha, mas não perdemos a guerra. E agora vai vir as crianças. Ah, mas a criança em casa deixa comigo. Não. Eles vão impor a regra, confundir a mente da criança, e aí depois eles vão pôr a lei. Lá no Congresso. Não tem o nhonho lá? Apesar que o nhonho vai sair agora, né? E aí eles vão fazer o quê? Aprovar a lei. O nhonho, Rodrigo Maia, o nhonho lá. E aí eles fazem o quê? Aprova a lei. Que o pai ou a mãe que for contra a opção sexual da criança vai ser preso, processado e às vezes pode até perder o direito do filho e o conselho tutelar levar. E aí eu quero ver. Pode escrever. É revelação de Deus, é o objetivo do diabo. Só confundir a mente não tem eficácia. Então ele tem que pôr lei para todo aquele que se opor e querer inverter a situação do pensamento que Satanás põe na cabeça da criança, é punido. E quem vai ser punido? O pai e a mãe. Deixa o teu vizinho, deixa tomar pegada dando uma palmada no teu filho. Se o seu vizinho lá não te denuncia, se você não vai parar na cadeia. Não vai ser processado. Conselho tutelar não bate na tua casa. Viu como você perdeu o direito até de criar o teu filho? Ninguém está dizendo para espancar, é só modo de dizer. Você acha que o povo está preocupado com as palmadas? Se o nosso Brasil e o mundo tivesse preocupado com as palmadas, preocupado de fazer o mal às crianças, eles estavam era prendendo os pedófilos e não querendo liberar a lei da pedofilia como estão fazendo. Eles estavam era prendendo os caras que faz a escravidão de crianças trabalhando lá no Nordeste, com 10, 11 anos para sustentar o pai e a mãe. O governo ia lá bancar o dinheiro. É tudo pilantragem, é tudo, desculpa a palavra, um bando de oportunista do diabo. Eles não estão preocupados com as crianças, não. Eles estão preocupados em tirar o poder do pai e da mãe sobre a criança, para que Satanás domine. Porque se a preocupação é com a criança, porque no mundo inteiro existe crianças hoje trabalhando. E não é muito longe, vai no sertão aqui, você vai ver pais vendendo filhas com 12, 13 anos para fazer sexo, para poder sustentar a família. Então, se a preocupação fosse com as crianças, por que eles... Um bando de hipócrita. Então, falam que a preocupação é o bem-estar da criança. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do idoso. Você pensa que estão preocupados com as crianças? Não. Estão preocupados em tirar as crianças do domínio do pai. Ideologia de gênero é essa artimanha de Satanás. Tirar o poder dos pais e das mães sobre as suas crianças no que diz respeito à sexualidade. Que nem diz aquela, pronto, falei. É só isso. Ideologia de gênero. Satanás, ele vai confundir a cabeça de nossas crianças na escola. As nossas faculdades são tudo de esquerda. As nossas faculdades são tudo corrompidas, pervertidas, dominadas por líderes que não pregam o estudo, o ensinamento, que vem fazer as nossas culturas serem maduras, os nossos filhos serem profissionais competentes, e sim pôr a ideologia da cabeça deles, da mente deles, corrompendo os nossos jovens, fazendo eles serem alienados como nos dias de hoje, vento na mente. Assim também é a ideologia de gênero. Quer dizer, eles vão entrar pela escola, porque eles vão pegar a criança na escola. Por que na escola? Porque lá o pai não tem acesso, a mãe não tem acesso. Por que não faz uma reunião com o pai e a mãe junto? E vamos falar de ideologia de gênero e o pai e a mãe podem optar. E nós vamos voar no pescoço deles. Eles não vão.
Eles vão pegar a tua criança na escola, porque se a tua criança tiver 5 horas de aula, eles têm 5 horas para dominar a sua criança sem você estar perto. Se sua criança fica na escola das 8 às 5 da tarde, eles têm lá 10 horas por dia para dominar a mente da tua criança. Mais tempo do que você tem com ela, sabe por quê? Ela fica 10 horas na creche, chega em casa às 6 horas, 6h30 você chega do trabalho, toma banho, faz a janta, fica meia hora com a criança, vai dormir e assim sucessivamente. Eles têm mais acesso à nossa criança do que a nós. Por isso o foco é a escola. Porque a criança fica mais na escola do que conosco. Assim também a gente, como pai e mãe, trabalhadores, nós temos a nossa vida mais na empresa do que em casa, porque ficamos mais no trabalho do que na própria casa que moramos. Por isso o foco é a escola, porque lá as crianças ficam mais do que na nossa própria casa. Então a ideologia de gênero é um processo só, é um objetivo só. Satanás quer confundir, perverter a cabeça das nossas crianças correspondente ao ponto sexual dela. Ele quer fazer que a menina e o menino tenham uma opção de escolha. O menino, ele não pode mais ser criado sabendo que ele é menino, que ele é homem, que ele não pode fazer aquilo, que aquilo é coisa de menina, é coisa de boneca, não é certo. Ele é homem, tem que trabalhar, crescer, amadurecer, para casar, para ter filhos, ser o homem da casa, o comandante, comandar a casa, organizar, estruturar. E a mulher, a menina, é uma menina, ela é uma menina, ela não deve assumir o papel de menina, ela não deve fazer o que o menino faz. Ela vai crescer, ela vai ser mãe, ela vai ser avó, ela vai constituir uma família junto com seu esposo. Eles querem fazer com que as crianças esqueçam e acreditem que esse modelo da família é errado. Fala a Deus. Ideologia de gênero. Fazer com que a nossa criança acredite que o modelo de família que nós temos é errada. E o modelo de família que eles querem criar, homem com homem criando um filho, mulher com mulher criando outro filho, é o modelo certo. E aí depois que confundir a cabeça das nossas crianças, na sequência vai vir a lei. Pode escrever. Lei. Como nós temos a lei do racismo hoje. E está certo. Tem que ter. O povo é racista. Briga, xinga, maltrata por causa da cor, se é branco, se é negro, se é amarelo, não pode fazer isso. Criaram a lei contra a homossexualidade, e assim vão criar a lei também. Qualquer pai que se opõe contra a criança, pode até perder o direito da criança, porque está oprimindo ela mentalmente, aí contra aquilo que ela quer ser. Não aquilo que ela quer ser. Porque se você perguntar para o menino o que ele quer ser, como crescer, vai querer ser um bombeiro, vai querer ser um policial, vai querer ser um homem, um menino. Não. Lá na escola, lá onde eles têm acesso, eles vão fazer a mentalidade das nossas crianças. Vão fazer a cabeça das nossas crianças. E fazer as nossas crianças querer ser o que o diabo quer que elas sejam. E aí a gente, como pai e mãe, com leis aprovadas no Congresso do mundo inteiro, não poderemos ter força sobre os nossos filhos. E aí você vai ver o conselho tutelar pegando a tua criança. Porque se você bate, espanca hoje, maltrata, o conselho tutelar leva. E está certo, não pode. Se o pai e a mãe não quer criar, porque não doa. Mas hoje, se você der uma palmada, o conselho tutelar pode levar sua criança também. Amanhã, sua criança chegar em casa e querer ser menina, se você ir contra, ele for na escola, o professor denuncia e o conselho tutelar vai lá na tua casa. E aí você perde. Nós estamos perdendo o domínio da nossa vida, do nosso casamento, porque como marido e mulher a gente tem que sair do muito mal. Na criação dos nossos filhos, pior ainda. Eu não estou dizendo que a gente cria o nosso filho errado. Eu estou dizendo que a fraqueza espiritual nossa faz com que o mundo crie ele mais forte do que nós. Que o mundo domina as nossas crianças. Os nossos jovens já estão perdidos, corrompidos com a mentalidade deles, com a cabeça deles, com a visão deles. Que só pensam em curtir e viver essa vida errada. E agora o último passo que Satanás vai dar é as crianças. E por que na escola? Porque na escola é onde a criança fica mais tempo longe de nós, fica vulnerável, frágil, sem a proteção do pai e da mãe, e assim vai ser implantado esse tipo de ideologia de gênero. E uma vez implantada,
começa a confusão na cabeça da criança, os pais vão ir para cima, é óbvio, e aí você vai ver que você vai ter leis, que o pai e a mãe que for na escola brigar com o professor que ensinou errado, vai preso também, e não vai poder. E aí as leis vão ser criadas nos amordaçando, nos amarrando, nos engessando e nos algemando, e nós vendo como se a nossa criança correndo para o meio da rua para ser atropelada por um caminhão, e a gente como pai e mãe se sentindo totalmente preso, amarrado, inválido, sem força nenhuma para poder fazer alguma coisa e ajudar os nossos filhos. Porque nós não seremos só controlados pela ideologia, e sim para as leis que vêm depois dela, para todos que se opõem contra ela. E isso já acontece. Qualquer psicólogo, como eu já falei para você, que ele entrar e tentar inverter a situação de um gay virar homem de novo, ou de uma lésbica virar mulher, ela pode ser caçada, ele pode ser caçado e perder o direito de exercer a profissão para o resto da vida. Deu para entender? A punição vai ser grande contra tudo aquilo que se opõe contra as regras que o diabo põe. E o que nós temos que fazer? Ensinar as nossas crianças, crescer no berço evangélico, ter uma igreja que não tem forró, não tem samba, não tem rock, não tem funk, não tem balada gospel, não tem festa do mundo, não tem arraiá para Jesus, uma igreja que não seja mundana, uma igreja que não seja pecadora, uma igreja que doutrina os nossos jovens e dizer para ele, olha, você quer ser um servo e uma serva de Cristo, seja puro, seja sincero, se você é virgem, se guarde na sua virgindade até o casamento, se você não é virgem, não tem problema, porque não importa se casar virgem ou não virgem, mas a partir do momento que você abriu o coração para Deus e se entregou para Jesus, você quer servir a Cristo, nada de droga, nada de bebida, nada de balada, nada de amizades do mundo, nada de prostituição, nada de sexo, nada de beijo, nada de namoro, vira a sua vida santa diante para Cristo. Ah, assim não dá para congregar nessa igreja, então você está dizendo que assim não dá para congregar na igreja de Cristo, então corre lá, vai lá na sinagoga do diabo. É a única maneira que nós vamos conseguir fortalecer as nossas crianças, porque contra isso aqui, esquece, é uma batalha já perdida. É uma batalha perdida. A luta contra a liberação da maconha, uma batalha perdida. A luta contra a liberação do aborto, uma batalha perdida. É só questão de tempo. E você vê que em vários países a maconha já é liberada. Para remédio e alguns para uso recreativo. Todo filme que você assiste hoje, mais cedo ou mais tarde, ou o pai, a mãe, ou os filhos, está tudo fumando baseadinho no filme. Já percebeu a ação? Vê o Netflix, o Amazon, assiste para você ver aqueles filmes. E parece exemplo dos próprios pais fumando baseadinho quando o filho está com a babá. Então isso aqui, querer lutar contra isso para que não seja imposta sobre a raça humana, já é uma batalha perdida. Porque isso mais cedo ou mais tarde vai dominar. Satanás não vai desistir. Agora a gente ensinar, fortalecer, espiritualizar as nossas crianças de não mexer com essas coisas e saber conduzi-las e elas mesmas saberem não só se defender, mas já dar logo uma chamada no professor ou na professora e mostrar que ele entende a realidade e ser uma igreja santa que doutrina, ensine as crianças o que é certo e o que é errado e ela cresça no alicerce de um padrão de que é certo e que é errado, espiritualmente não vai ter demônio que vai influenciar os nossos filhos. Amém, igreja? E para encerrar, Romanos capítulo 1, versículo 26. Por que Satanás quer que todo mundo se perca nas suas linhagens sexuais, né? Romanos 1, 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, tá vendo? Não era só homem, a punição lá em Sodoma e Gomorra fala dos homens, mas a punição até as mulheres mudaram as suas relações íntimas contrário à natureza, né? Em vez de ser pingolinho na pingolinha, ficou pingolinha com pingolinha, amém? E no 27, semelhantemente,
Ah, pastor, mas aí não está dizendo que a mulher está com a pingulinha na pingulinha. Olha o 27, irmão. Semelhantemente, o homem deixando o contato natural da mulher. Quer dizer, semelhante, igualzinho. A mulher deixou o contato natural do homem e foi ter contato com a mulher. E semelhantemente, igualzinho, o homem deixou o contato natural com a mulher e foi-se inflamar mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Bate palmas para Jesus. Fala Deus, ô glórias, isso é Deus. E no 28 em diante, por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passivos de morte, aos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Viu? Não somente as fazem, mas aprovam e se unem com aqueles que fazem a mesma coisa. Viu o que Deus agrega no ato de um homem virar gay e uma mulher virar lésbica? Tudo isso de pecado agrega nessas vidas. E Deus fala a punição do seu próprio erro. Erro, Deus está dizendo que isso é um erro. É um erro. Olha o que a palavra diz agora. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem afeminados. Então Satanás sabe que todo aquele homem que ele levar para ser gay, e toda mulher que ele levar e dominar ela para ser lésbica, se ela morrer nessa situação, ou se Jesus chegar, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus, porque assim só já estão condenados. E aí Satanás ele vai dominando, porque ele pega um gay, junta com outro gay, estão liberando o casamento gay, vão lá no conselho tutelar, lá não sei na onde, né? E consegue adotar uma criança, que vai ser criada num antro gay. Eu não estou dizendo que não vai ter amor, que não vai ter carinho. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o gay é mau. Não estou dizendo. Pode ter 2 gays, 2 lésbicas. Às vezes você chega nos lugares, as pessoas gays são muito mais atenciosas do que o próprio normal do hétero. Amém? Não está dizendo de bondade ou de maldade. Não é isso. Porque isso está além da capacidade deles mesmos raciocinar. Porque está acima deles. É espiritual, não é carnal. Então ninguém está dizendo que um gay vai maltratar, não é nada disso. Mas um gay com outro gay, que adota uma criança, qual é a mente daquela criança? O que ela vai crescer e vai virar o quê? Gay. Uma lésbica com uma outra lésbica que adota uma criança, aquela criança vai crescer naquele antro, né, naquela maneira, qual a mentalidade dela? Quando crescer? Vai ser lésbica. Deu para você entender? E aí Satanás cria as suas próprias famílias. A instituição familiar de Satanás. Homem com homem adotando criança. E mulher com mulher adotando as crianças. Veja a artimanha de Satanás. Além da compreensão humana normal. Então a ideologia de gênero é um objetivo de Satanás. Porque ele já dominou a mente do pai e da mãe. Já dominou os nossos jovens. E agora ele quer dominar as crianças. E como é que ele vai fazer isso? Aplicando a confusão sobre a cabeça. E qual o objetivo principal dele é 2. 1, fazer com que a criança tenha o direito de escolha. E por ela ser a criança, nós pais
não temos o direito de escolher se ela é homem ou mulher. E ela que tem o direito de escolher se é homem ou mulher. Isso é ideologia de gênero. Então, o pai não pode escolher, meu filho é homem, minha filha é mulher. Mas não é escolha, meu irmão. Tem um pirulito lá, é homem. Tem a pirulita lá, é mulher. Nós não fazemos uma escolha. Meu filho nasceu. O doutor fala, olha, Gregoruti, o teu filho nasceu. Ah, nasceu. Ah, a criança nasceu. E aí, Gregoruti, o que você quer? Que vai ser homem ou mulher? No médico não fala isso. Antes de fazer o nenê, a gente às vezes tem um desejo. Eu gostaria de ter um menino, gostaria de ter uma menina, gostaria. Mas quando nasce, o médico fala, ó, o nenê nasceu, Gregoruti. O que você vai querer? Que ele seja homem ou mulher? Ah, pastor, doutor, o que tem lá? Um pirulito ou uma pirulita? Tem um pirulito, então é homem. Tem uma pirulita, então é mulher. Um médico fez essa pergunta para vocês quando vocês tiveram filho? Você não tiver um nenenzinho aí? Você não tem filho? O médico perguntou, a criança nasceu, vocês querem que seja homem ou mulher? Quando nasceu, falou o quê? É mulher. Na ultrassom, vê o sanduichinho lá, é mulher. Vê o pirulitinho, é menino. Não é assim a ultrassom? É o jargão da ultrassom. Ah, o pirulitinho dele lá. Ah, o sanduichinho dela aqui. Não é assim? Então eles querem que quando tem a certidão de nascimento, nome do pai, nome da mãe, nome da criança, sexo, deixar em branco. Aí a criança vai ter até uma certa idade para escolher o que ela quer e preencher a certidão. Ideologia de gênero. Deu para entender? Viu como tira o direito do pai? Viu como querem tirar o direito do pai? E nem é o direito nosso, é o direito de Deus. Fez o homem e fez a mulher. Então essa luta é muito maior do que somente a nossa visão humana pode ver. É uma luta espiritual. Quer dizer, o teu filho nasceu, na certidão você não pode pôr se é homem ou mulher. Você tem que pôr em branco e esperar o dia que ele crescer, resolver, ele vai lá e põe se vai ser homem ou se vai ser mulher. Olha isso. E se bobear, vão dizer que ele tem até os 6 anos, 7 anos para definir. Depois disso não pode mais. Quer dizer, vai fazer a criança tomar uma decisão antes dela ter uma mente, um raciocínio mental de saber escolher o que é certo e o que é errado. E aí o pai e a mãe que se opor, vai vir no nosso congresso cheio de lei, pondo os pais e as mães na cadeia, ou o conselho tutelar tomando a sua criança, porque você está intervindo no desejo e na opção sexual dela. Ideologia de gênero. Mais uma arma de Satanás. E como é que a igreja tem que se portar? Unindo forças, criando nossos filhos regrados nesta palavra e nesta Bíblia, os valores da família, os princípios cristãos, como Deus fez cada um, o que Deus quer de cada um, e como Deus quer que cada um entre no reino dele. Então vamos criar nossas crianças, não é dentro de uma igreja, porque a maioria aí é de Satanás, sinagoga do diabo, está mais mundana do que de Cristo. Vamos criar os nossos filhos aqui, ó, na igreja verdadeira, baseado na palavra de Deus. E eles já vão entender o que é certo e o que é errado. E o nosso Deus protegendo as nossas crianças, automaticamente, esses pessoas, né, que muitos professores são contra. Mas eles vão ficar entre a cruz e a espada, esses professores. Por quê? Ou fala, ou vai ser mandado embora. Você vai ver. Não, mas tem professor que é conservador, então ele vai ter que pedir as contas, vai ter que sair da empresa, da escola, porque ou ele vai ter que ensinar, ou ele vai estar fora do clube da escola. Ele vai ter que pedir as contas. Deu para entender? A regra é essa. Ou dança a nossa música, ou está fora. Então abre os olhos. Para você que está na live hoje, espero ter ajudado vocês. A gente tem trazendo essa palavra. Eu não falo mal de igreja, eu falo a verdade. Os nossos líderes, nossos pastores, os apóstolos, os bispos, têm que olhar muito, rever os conceitos, colocar a igreja num lamaçal jovial dos dias de hoje, em que criaram um movimento dos jovens, mundano dentro das igrejas, e deixando as nossas crianças à deriva e à mercê das trevas, vivendo impiamente. Nós precisamos ter uma igreja pura, uma igreja santa.
Não é uma igreja que amarra, amordaça, escraviza as nossas crianças, não. Mas uma igreja que é criada e cria as nossas crianças no berço cristão e evangélico, debaixo do temor da palavra, do amor de Deus e da condução do Espírito Santo que nos conduz todo dia. Espero ter ajudado vocês com essa live. Fique ligadinho, vem muito mais em próximas lives em nome de Jesus, em outros temas bem polêmicos. E Deus abençoe a todos vocês e até a próxima live em nome de Jesus. E as palmas é para o nosso Deus. Amém, igreja?